bom dia, boa tarde, boa noite para você que nos acompanha. Esse é o nosso primeiro Sem Vírgula, o nosso bate-papo semanal com a nossa pré-candidata Mônica Veloso. Aqui eu agradeço a presença, eu sei que a Mônica está com uma agenda muito carregada, e isso é muito bom, mas a Mônica vai separar um tempinho na agenda, pelo menos uma vez por semana, para estar aqui conversando com a gente. E eu já deixo um recado para você. Assista, compartilha, porque as ideias dessa mulher precisam ganhar o estado de São Paulo para a gente chegar lá. Olá, Mônica, tudo bem? Oi, Obrigada. Cris. Obrigada a você. Queria deixar aqui já meu super abraço para você e para todo mundo que vai nos assistir e dizer que a gente está à disposição, né? Estamos trabalhando muito para construir aí esse projeto agora de outubro de 2022, né? Então, estamos aí, ó, batalhando e estou feliz de estar aqui com você hoje, Cris. Que Valeu. legal. Gente, também é assim, ó, primeiro programa, então vocês perdoem se acontecer algumas coisas assim que não estavam programadas, a gente vai aprendendo fazendo, mas assim, a ideia nossa é que a gente tenha sempre esse espaço para vocês conhecerem a visão da Mônica sobre chaves da política brasileira, sobre questões que estão acontecendo no Congresso, sobre questões que estão acontecendo no país. Mas antes, Mônica, eu queria que você explicasse por que o nome desse nosso bate-papo é Sem Vírgula. Cris, o Sem Vírgula, ele nasceu inclusive de um bate-papo, de uma conversa com alguns amigos e amigas, e ali a gente conversando sobre vários assuntos, a ideia, né, de construir um canal, um espaço onde a gente pudesse falar exatamente sem vírgula, onde a gente pudesse debater sem que isso trouxesse nenhum tipo de censura, né? Então, aqui é um espaço democrático para a liberdade de expressão, para aquilo que a gente quer construir enquanto sociedade livre, né? Que pode se expressar e construir a nossa democracia. É isso. Bom, que legal. E aí pode ter certeza que a gente vai zelar muito por esse espaço de diálogo, porque esse é o momento na política brasileira que a gente precisa ampliar o diálogo. Quanto mais a gente conversar, quanto mais a gente falar de política, mais a gente vai sair desse rame-rame que a gente está, de polarização, que cada um tem a sua torcida. Não é isso que a gente precisa para evoluir enquanto política, enquanto país, né? E aí, o nosso assunto de hoje vai bem ao encontro disso. A Faculdade de Direito da USP soltou uma carta muito importante em defesa da democracia, a Carta às Brasileiras e aos Brasileiros em defesa do Estado Democrático de Direito. A carta lembra uma outra carta que foi publicada também pela Faculdade de Direito da USP em 1977, no contexto da ditadura, em que a batalha era para a gente romper com aquele estado de exceção e conseguir diretas já. A gente hoje vive um momento em que temos um presidente da República que insiste em colocar em xeque o nosso sistema democrático em um dos seus pilares, que é o sistema de eleições, que são as nossas urnas eletrônicas, que é a confiabilidade da nossa justiça eleitoral. Nos últimos dias, chamou até uma reunião que foi constrangedora para o país, para a política internacional, com embaixadores, onde colocou de novo todas essas dúvidas sem provas. Então, essa carta, esse documento, é uma reação a esse tipo de postura. E um ponto muito claro, uma posição muito clara de que não vai ser permitido no país que a gente faça balbúrdia no pós-eleitoral, porque a gente não sabe, né, o que passa pela cabeça dessas pessoas que estão colocando o nosso sistema em xeque e como vão lidar com o resultado das eleições. Essa carta está disponível na internet para assinatura. A assinatura inicial é de
professores, ex-professores, presidentes atuais e ex-presidentes atuais do Supremo Tribunal Federal, mas o movimento está criando força, ainda mais força do que esses nomes, já passam de 500 mil assinaturas, e é importante que eu, você, todo mundo assine esse documento para mostrar que a gente discorda e a força da população em defesa da democracia é muito maior. Mas, Mônica, eu queria saber, para você, como pré-candidata, qual que é a visão que você tem sobre esse movimento que essa carta sinaliza? Eu acho que essa carta, Cris, ela traz uma reflexão e um anseio importante, né? Porque a gente já vem discutindo esse processo, né, de insegurança institucional que a gente está. A gente já vem, de uns tempos para cá, observando o quanto a nossa democracia tem sido ameaçada. Eu acho que a democracia ela tem muitas variantes de ameaça, né? A própria carta fala disso, né? Essa maturidade né, democrática que a gente tem, um caminho longo a ser percorrido, quando a gente sabe que esse Estado democrático ele é falho do ponto de vista do qual é o papel que o Estado precisa ter, né? E eu acho que esse momento que a gente vive, com o governo que se finda agora em 2022, é bem perceptível essa discrepância do que efetivamente deveria ser o papel do Estado, o papel do governo, né? Então, há um auditório nisso, né? Enquanto os nossos poderes deveriam, ao contrário, estar fortalecendo a nossa democracia, né? Permitindo que a sociedade, que o cidadão e a cidadã possa evoluir a partir de políticas públicas de emancipação, de acesso, de oportunidade, né? Você faz o contrário, né? A gente viveu políticas de negacionismo, nós estamos vivendo um aprofundamento sem precedentes da desigualdade e da pobreza, né? E aí a gente tem que fazer recorte de intersecção de raça e gênero em relação às questões. E isso tem a ver com a falta do fortalecimento daquilo que é a organização social de uma sociedade, né? Então, os nossos poderes, e é interessante isso, Cris, porque a gente vê, no momento em que se percebe, né, um levante, né, uma demonstração da sociedade de se atentar para aquilo que está acontecendo, buscar trazer os seus questionamentos, porque esse é o processo democrático, aí a gente vê o questionamento. Interessante quem está questionando o processo, né, eleitoral nosso, que, mais do que legitimado, é reconhecido no mundo inteiro como um processo, né, certificado, né, que dá ali as garantias do processo eleitoral, que elegeu exatamente esses grupos que hoje estão questionando o nosso sistema, né? Então, é cômodo, né, o sistema servir para aqueles que devem perder ali o poder, então esse sistema não funciona mais, né? Então, eu acho que é uma política rasteira, né, que não qualifica o papel e o protagonismo que o Brasil poderia e vai ter próximo. Oi, deu uma congelada. Cortou aí? Eu vi que Alô? você falou, ouvi você falar, todo mundo ouviu, que essa é uma política rasteira, mas eu queria que você retomasse a última frase. Por que eu digo rasteira? Porque é não reconhecer, né, esse mesmo sistema elegeu quem está fazendo questionamentos, né?
e foi legítimo naquele momento, né? E é um sistema legítimo, certificado, como eu já disse aqui. Então, nós, como brasileiros, brasileiras, a partir de uma carta tão profunda quanto essa que a Faculdade de Direito fez, é importante a gente resgatar esse sentido de nação, né? É importante a gente resgatar esse sentido da importância que tem a nossa organização social, mas também o fortalecimento daquilo que nós constituímos como sociedade, né? Então, os poderes constituídos, eles são legítimos e devem ser respeitados e valorizados pela sociedade. Ao mesmo tempo, esses poderes têm o dever, né, tá intrínseco naquilo que é a essência da criação deles, garantir que o povo, né, porque se o poder emana do povo, né, como diz a carta também, e esse poder emana daquilo que é a vontade do povo, a gente precisa compreender que só é possível fazer isso com democracia, né? Então, a quebra do direito democrático ou o direito à democracia não é só uma violência, né? A gente não pode tratar isso como mera palavra ao vento, né? Ou como mera... tem que ter um olhar mais aprofundado disso, Cris, porque nós estamos falando de lideranças, né? Lideranças que não estão preocupadas com aquilo que está acontecendo com mais de 30 milhões de pessoas que não têm o que comer, né? Lideranças que não estão preocupadas com aquilo que está acontecendo com famílias que deixaram de ter casa para ir morar debaixo das marquises, né? Nós estamos falando Nunca estiveram preocupadas, né, nunca, Mônica? O que né? a Não, gente vive é falta de um projeto. Ou, quer dizer, o mas projeto deles não engloba essas pessoas. muito mais agora, muito mais agora. Então, eu acho que, como sociedade, a gente precisa defender a vida e precisa defender a democracia, né? E defender a nossa democracia hoje vai nos permitir, com a tolerância, com a construção compartilhada, o respeito às pessoas, vai nos permitir, lá na frente, a gente discutir as nossas diferenças, né? Mas discutir as diferenças que podem, a partir delas, protagonizar, valorizar, potencializar essa diversidade linda que tem o povo brasileiro, né? Essa capacidade que o nosso povo tem, né? E que hoje está relegada a segundo plano nas discussões políticas do nosso país. Ô, Mônica, e por que defender a democracia, você já tocou um pouco nisso, mas queria que a gente aprofundasse. Por que defender a democracia tem relação com a justiça social? Cris, tem tudo a ver, né? É como eu dizia agora há pouco, quando a gente se fala de justiça social, quando a gente fala de democracia, a democracia ela não é só liberdade, né? A democracia não é só aquilo que constitui e fortalece, né, um povo, uma nação, a partir das suas formas de organização. Democracia também é você abrir o espaço para aquilo que vai trazer igualdade, equidade, né, para as pessoas, né, para as pessoas que ajudam a construir, fortalecem, exercitam todos os dias essa democracia, na busca do trabalho, do conhecimento, daquilo que permite a relação da comunidade entre si, do sindicato com os seus trabalhadores, dos trabalhadores com o seu sindicato, da igreja com os seus fiéis, das pessoas com aquilo que elas acreditam, né? Então, quando a gente tem um espaço onde eu não vejo perspectiva para a minha vida, eu perco o emprego e não tenho uma perspectiva de voltar ao mercado de trabalho, e o que me sobra é um trabalho precário, né, com poucos ou nenhum direito social, nenhuma proteção social garantida, né? Como foi dito para nós,
aquela lógica da escolha. Você quer emprego ou direito? Como se isso pudesse ser dissociável, e não é. Né? O trabalho ele é indissociável do direito à qualidade desse emprego, ao trabalho decente, a ter boa remuneração, a ter trabalho igual, salário igual para trabalho igual, saúde e segurança. Né? Então, essas são questões que têm uma relação direta com democracia. Né? Como é que a gente pode falar de democracia se a gente tem pessoas que estão tomando sopa de osso colhida das latas de lixo? Como é que a gente pode estar falando de democracia se as nossas crianças voltaram a trabalhar mais fortemente ainda no trabalho infantil? Né? Uma política que a gente já vinha com construção de erradicação. Né? Como é que a gente pode falar que a gente vive num Estado democrático se o Brasil é reconhecido aí no mundo como um campeão em feminicídio e mortes de pessoas trans e feminicídio no caso das mulheres? Então, a gente precisa olhar para essas questões. Né? Quando falta habitação, falta comida na mesa e falta trabalho, 3 direitos fundamentais que estão na nossa Constituição, então, a gente precisa, de fato, reconhecer que há uma fragilidade que precisa ser revista. Você vai falando, a gente vai ficando mexido no sentido de ficar incomodado, e a gente precisa se incomodar, porque, assim, faz o retrospecto dos últimos 4 anos, e também pegando lá o governo Temer, pouco a pouco, essas palavras de ordem, essas bandeiras, esses conceitos foram foram desaparecendo da pauta, né? E quem coloca isso na pauta? São os movimentos sociais, são os movimentos de trabalhadores que foram enfraquecidos pela reforma trabalhista, que diziam que iam gerar empregos, né? E são instrumentos que a própria democracia garante a existência, né? E que tanto essas outras forças têm querido calar, né? Então, um documento como esse faz a gente se energizar para vir para frente e colocar de novo essa bandeira, né? Muito. Essa pauta é nossa, e nós vamos conquistar e nós vamos retomar, não é isso? Aliás, você falou uma coisa importante, Cris. Não é só defender a nossa democracia, mas é nos vestirmos dela. Né? Nos vestirmos dela com as cores da nossa bandeira. É importante dizer isso aqui, porque essa bandeira ela pertence aos brasileiros e brasileiras. Ela não tem coloração para raça, ela não tem coloração para gênero, ela não tem coloração para etnias. Ela pertence aos brasileiros e brasileiras e a todos aqueles que fizeram desse país aqui o país para sua morada, para constituir a sua família, para trabalhar, para produzir e gerar riqueza. Esse é um país para brasileiros e brasileiras, e o que representa isso é a nossa bandeira nacional. Né? Ela não é partidária, ela não pertence a um grupo, né, de brasileiros, ela pertence a toda a nação brasileira. É importante a gente, né, porque houve um momento em que parecia que a gente meio que dividiu, né? Alguns têm o direito de usar, né, os vermelhos flamular e os a nossa bandeira, flamular a bandeira verde e amarela como se aquilo fosse uma demonstração de que, olha, esse país é nosso, esse país é meu. Não, esse país não é seu, esse país é nosso, é meu, é da Cris, dos filhos da Cris, é dos trabalhadores, é das pessoas, são dos indígenas, né? São das mulheres, do povo preto, dos imigrantes que vieram para cá. Né? Esse é um país, né, multicultural, plural, né, que a gente deveria estar
muito orgulhoso e devemos estar muito orgulhosos daquilo que nós somos, né? Agora, é fato que a gente também deve se envergonhar dessas marcas que a gente vê todos os dias nos jornais, né? Da pobreza, do racismo e da intolerância que a gente tem visto e sentido na pele, né? Às vezes em nós mesmos ou nos nossos amigos, nos nossos irmãos e nas nossas irmãs. Então, como você disse, Cris, é preciso se indignar, né? É preciso trazer dessa indignação um gesto, né? Não de intolerância, mas um gesto de paz que construa a mudança, né? Então, se a gente quer viver num país bom, rico, feliz, né? Socialmente sustentável, economicamente forte, desenvolvido, isso que a gente quer, né? E isso a gente quer para todo mundo. Então, é preciso a gente vestir essa camisa, né? De um Brasil que é para todo mundo, né? Que é um Brasil que é para todos e todas. Com certeza. Ô, Mônica, e assim, é incrível como a contrapropaganda feita pelo governo Bolsonaro, perdoe por citar o nome desse ser, mas enfim, é o presidente, né? Sem Não problema. tem como falar do coiso sem citar. A gente até tenta outros nomes, coiso, genocida, e por aí vai. Eu não vou falar os outros que vêm na minha cabeça, porque não pode. Mas é incrível como se vale da mentira. A mentira é peça-chave para iludir, para ludibriar, e como que isso é catalisado pelo fenômeno redes sociais que a gente tem assistido, principalmente a partir da última campanha para presidente. Mas a gente vem tentando trabalhar para fazer a contrapropaganda, né? E eu queria que dentro disso também a gente ficasse muito alerta. A própria carta está hospedada no endereço que está sofrendo constantes ataques cibernéticos para derrubar, para desacreditar. Então, é muito importante fazer o convite para que as pessoas entrem, assinem, vejam que existe, vejam que tem mais de 500 mil assinaturas, porque a gente tem que trabalhar com a verdade, compartilhar esse documento. Queria que você fizesse esse chamamento para a gente caminhar para o nosso encerramento. Olha, quando a gente lida com a vida, é importante que a gente lide com ela com a verdade, né? E existem meios da gente verificar o que é verdade e o que não é. Graças a Deus que também existe, né? Essa contramedida também, né? Esses governos, Cris, eles se valem dessas coisas, né? Especialmente quando o seu povo está fragilizado. Aí é que a mentira, quanto mais dita, parece que se torna verdade para as pessoas, né? E a gente pode combater isso e deve combater isso com informação, né? Buscar a informação, né? E os veículos de comunicação, as formas sociais, né, de multiplicar aquilo que é a verdade, essa é a maior ferramenta que a gente tem para combater esse tipo de estratégia que se instalou no nosso país com os fake news, com aquilo que se utiliza nas redes sociais, né, como se aquilo fosse a verdade. A verdade ela se coloca a partir de construção coletiva. A verdade se coloca a partir daquilo que a gente vive e vivencia. Então, olha primeiro para a sua vida, né? E veja se ela está boa do jeito que está. Eu tenho dito isso para as pessoas aonde eu vou. Se a gente olha para os lados, olha para dentro da nossa própria família e não reconhece exatamente esses processos de desigualdade se aprofundando na nossa vida. Então, essa realidade é que precisa nos mover a assinar essa carta. Então, eu conclamo às mulheres, aos homens, aos jovens,
a melhor idade, a nossa sociedade, a classe trabalhadora, a assinar essa carta, né? Fazer dessa carta aqui um espírito nacionalista, um espírito de nação para a gente defender o nosso país, né? Defender a nossa bandeira, defender a nossa Constituição Federal e nos defender enquanto cidadãos e cidadãs, né? Com direitos, com deveres, mas também com direitos, né? Direitos à vida, direito ao trabalho, direito à educação, à cultura, a poder se expressar, a construir a sua vida em família e qualquer família, o direito a amar. Eu acho que esse é o maior direito que está dito aqui nessa carta, né? O nosso direito a amar o nosso país, né? Mas com liberdade, com a construção daquilo que a própria sociedade tem o poder e a capacidade de fazer. Então, vamos assinar, vamos multiplicar isso nas nossas redes, conversar sobre isso com os nossos pares, para fazer disso uma nação cada vez mais e mais forte naquilo que nos permite não ser só cidadãos, mas também construir e fortalecer nossa democracia. Acho que é isso, Cris. Esse processo histórico que a gente viveu nos últimos anos, com certeza nos trouxe muito ensinamento, né, do que é perder aquilo que a gente tinha com muito sofrimento conquistado. E a gente aprendeu e a gente vai para cima e vamos retomar, vamos reconstruir. Eu queria agradecer a presença da Mônica. Já fica o convite para quem está nos assistindo para assistir e para compartilhar, porque a gente tem que fazer a mensagem dos trabalhadores, a mensagem de um pré-candidato comprometido com a transformação social, ganhar o mundo, né? E que a gente tenha Mônicas ou outros candidatos lá dentro do Congresso para fazer a diferença e para a gente retomar a pauta que realmente interessa para a maioria da população. Então, curtam, compartilhem, conversem com a gente lá nas redes sociais, conversem com a Mônica em todos os espaços onde ela está, que ela está cada vez mais voando nessa agenda aí que está muito movimentada e muito legal. Obrigada, Mônica. Obrigada a vocês que nos assistiram. Cris. Obrigada a você, Cris. Muito obrigada. O sem vírgula não é para mim, é para nós, tá? Com certeza. Obrigada, gente. Até a próxima. Tchau, tchau.